Então, bom dia, alunos. Hoje nós estamos falando sobre as problemáticas no mercado de trabalho, tá? Inicia-se na página 216, é a apostila 7, porém, ela vem com o nome, volume 6, e faz parte do capítulo 8. Olha, hoje nós temos muitos problemas que ocorrem no mercado de trabalho, tá? Bom, entre eles, a desigualdade de gêneros, que quer dizer a diferença salarial entre os homens e entre as mulheres, a menor participação das mulheres no mercado de trabalho, o trabalho infantil, que, embora proibido, ainda acontece. E pior, né? Trabalho escravo, muitas vezes até de crianças. Nós vamos começar falando da participação da mulher no mercado de trabalho. Bom, nós sabemos que por muito tempo, né, nas sociedades antigas, a mulher não trabalhava fora, né? Não que ela não trabalhasse. Por quê? Porque a atividade doméstica, cuidar de filhos, é um trabalho que exige muito da pessoa. Então, cuidar da casa, dos filhos, afazeres domésticos, começam cedo, termina à noite, embora não seja remunerado, trabalha-se muito, né? Então, nas sociedades mais antigas, era o homem que era o provedor da casa, que era, né, fazia parte do sustento, enquanto a mulher fazia os trabalhos domésticos e também cuidava dos filhos. Se nós pararmos para analisar a época da avó de vocês, da bisavó, que vocês são bem novinhos, elas tinham muito mais filhos, tinham 7, 8. A minha avó mesmo teve 7 filhos, né? Como vocês comentaram nas outras aulas, algumas tiveram 11, não existiam creches, então a mulher, ela tinha, né, que determinar a fazer essa função na sociedade. Depois da Revolução Industrial, da Segunda Guerra Mundial, é que começou a aumentar a participação dessa mulher no mercado de trabalho. Por quê? Porque aí já precisava dessa renda, dessa remuneração. As coisas começaram a ficar mais complicadas e as mulheres tiveram que se inserir no mercado de trabalho. Hoje, né, a participação da mulher cresceu muito, mas mesmo assim ainda é desigual. Olha, no Brasil, né, começou a aumentar a partir do século XX. Em 1950, eram apenas 13,6% de mulheres, enquanto 80,8% dos homens. Aí em 1970 começou, né, a aumentar um pouco mais. Hoje essa participação já chega a ficar 45% a 60%. E ainda, as mulheres, mesmo ocupando o mesmo cargo de homens, geralmente o salário delas é menor. Nós ainda temos mulheres que ocupam poucos cargos de chefia, né? Então, preparei um PowerPoint aqui da mulher no mercado de trabalho. Olha, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, quando os homens iam para a frente de batalha e as mulheres passaram a assumir os negócios da família, e a posição dos homens também no mercado de trabalho. Morriam muitos homens nas guerras. A guerra acabou. Poucos dos que sobreviveram ao conflito, né, muitos foram mutilados, alguns não voltaram, foram mortos. E nesse momento que as mulheres sentiam-se na obrigação de deixar a casa e os filhos para levar adiante o quê? A atividade que era dos maridos. Também começou, né, a serem construídos creches. No século XIX, com a consolidação do sistema capitalista, inúmeras mudanças ocorreram. Aí já teve o desenvolvimento tecnológico, as máquinas, né? E muita mão de obra precisou ir trabalhar, também para ajudar financeiramente em casa. E mesmo com essa conquista, algumas formas de exploração duram até hoje. Jornadas entre 14 e 18 horas diárias,
diferenças salariais muito grandes entre homens e entre as mulheres. A justificativa desse ato se centrava no fato de o homem trabalhar e sustentar a mulher. Desse modo, não havia necessidade da mulher ganhar um salário maior que o do homem. Por isso que os homens começaram ganhando mais. E desde o século XVII, quando o movimento feminista começou a adquirir características de ação política, as mulheres vêm tentando se colocar à frente, conseguir essa igualdade. Então, nos tempos modernos, vem conquistando empregos que antes eram só de homens. Eu coloquei umas imagens no final do PowerPoint. E mesmo com todas estas evoluções da mulher no mercado de trabalho, ela ainda não está em condições de vantagem em relação aos homens, pois ainda existe preconceito, discriminação, muita diferença salarial. Mulher no mercado de trabalho ocupando várias funções. E mesmo assim, a diferença salarial. Essa imagem aqui retrata bem. E essa imagem, ela retrata o número percentual de homens em cargos de chefia, enquanto apenas uma mulher. Esse cargo ainda é majoritariamente masculino. E este gráfico? A relação média salarial e o nível de escolaridade, de 2019, esse é recente. Ali, no lado esquerdo, eu tenho o salário. E na base, eu tenho a classificação da capacitação, tá? Então, sem instrução. Homens em azul, mulheres em amarelo. Sem instrução, tá? Quem não tem fundamental incompleto. Olha, os homens que não têm fundamental completo, eles recebem entre 1.153 e as mulheres 759. Essa é uma média. Para quem tem o fundamental completo e o médio incompleto, das mulheres é 914, dos homens é quase 1.500. O médio completo e superior incompleto, não tem a faculdade completa ainda. O salário das mulheres é 1.220, dos homens quase 2.000. E para quem tem faculdade, já é formada, superior completo, das mulheres varia entre 3.500 e dos homens quase 6.000 reais. Daí dá para ver essa diferença que nós temos na nossa sociedade. Taxa de frequência escolar, ajustada no ensino médio por sexo, cor ou raça. Aí é que agrava o problema. Além do preconceito à mulher, ainda existe o preconceito de raças. Então, é gênero e raça. Um agravante pior ainda, inadmissível na nossa sociedade, tá? Ali nós temos o azul e amarelo, a diferença salarial entre os brancos, os pretos e os pardos. Nas mulheres também acontece essa diferença salarial. 16% dos cargos, e diretorias executivas no Brasil são ocupadas por mulheres. Se 16 são ocupadas por mulheres, pensem qual a porcentagem de homens que ocupa esses cargos maiores. Horas dedicadas por semana a atividades domésticas no Brasil. Olha, geralmente os homens dedicam 11 horas só e as mulheres 26. Então, isso daqui é um outro indício de que, embora, muitas vezes os dois trabalhem fora, a mulher fique mais sobrecarregada com os afazeres domésticos. E não só nos afazeres domésticos. Por exemplo, os dois trabalham fora, o filho fica doente, quem costuma tirar o atestado é a mulher, o que acaba prejudicando. Bom, é isso daqui.
Vocês têm na apostila, mas como um grupo temático. Eu vou falar de curiosidade, tá? Ela é conhecida como Rosier Rebitadeira. Por quê? Na verdade, isso daqui foi uma propaganda para, na época, né, 1942, os homens começarem a deixar as esposas trabalharem fora, serem inseridas no mercado de trabalho. Porque é para incentivar as mulheres numa fábrica, né, para trabalhar nas fábricas. E depois ele também foi usado como um símbolo feminino, né, da luta da mulher nessa classe trabalhadora, de igualdade. Só uma curiosidade. Bom, embora a participação das mulheres ela esteja cada vez maior no mercado de trabalho, elas ainda recebem 30% a menos que os homens, o que é bastante. E elas também representam a maior taxa de desemprego. Embora, existam mais mulheres do que homens, por quê? Não que nasçam mais mulheres, nascem mais homens. Mas os homens eles se arriscam mais, né? É da genética deles, do instinto. A maioria dos acidentes que tem são com homens. Então, embora nasçam mais, né? Na fase adulta existam mais mulheres e as mulheres também se capacitam mais. Mesmo assim, há essa diferença. Mulheres também em cargos políticos, como nós vemos, ainda é a minoria. Tanto que teve que existir uma lei que 30% das vagas dos partidos políticos é obrigatório ser de mulheres, embora muitas vezes não sejam eleitas e não sejam preenchidos. É preciso criar condições também para a mulher. Por quê? Porque ela está inserida no mercado de trabalho, mas ela tem os filhos, ela tem as creches, a licença maternidade é só de 180 dias, ou seja, 4 meses aproximadamente. Depois tem que ter com quem deixar os filhos, dar uma estrutura, uma estabilidade para que essa mulher possa trabalhar. E aqui que eu comentei antes, tá? Tem umas profissões que eram exclusivamente masculinas, mas que já vem ganhando força. A mulher na mecânica, a mulher, né, pilotando aviões. Olha, gente, que gatas, né? A mulher de caminhoneira, ônibus, dirigindo ônibus, como, né, motoristas, cobradoras. Tem mulheres no setor de construção civil. Também o trabalho infantil. Olha, crianças em situação de trabalho infantil no ambiente rural. O trabalho realizado por crianças e adolescentes que não tenham a idade mínima de 16 anos é proibido, tá? 14 pode, mas pode como? Tem que pedir autorização e tem que mostrar que é aprendiz. Por quê? Não pode ser insalubre. Como assim? Em condições precárias, sujas. Tem que ser trabalhos a qual essa idade possa se realizar e também estar se desenvolvendo, estar se capacitando. Acima de 14. Pedindo Então, autorização. Oi? Peraí. Então, tipo, na nossa idade, 12 para 13, não pode, tipo, trabalhar como aprendiz? Acima, abaixo de 14 anos, não. Acima de 14 anos, se pedir autorização, né? Você tem que entrar com o processo, pedir autorização e mostrar que é aprendiz. Por exemplo, estou aprendendo uma profissão de mecânico, né? Pediu autorização, viu? Não tem perigo. Aí, o que vai levar em conta para ser autorizado? Se o adolescente, no caso, aí corre algum perigo, se ele está sendo prejudicado, se o trabalho, né, pode causar amputação, pode ser contaminado. Tem várias questões assim para poder ser autorizado. Hein?
E apesar da existência da lei e da diminuição dos números, segundo o IBGE, né, gente, cerca de 1,8 milhões de crianças e adolescentes trabalham, tá? E qual que é o motivo? O maior motivo que leva ao trabalho? A pobreza. No Nordeste, né, como não é muito industrializado, a maioria é no quê? Né? No setor primário, agricultura, já no Sul e no Sudeste, na industrialização, serviços terciários e comércio. Como assim? Vendendo bala em semáforos. O perfil do trabalho infantil. Olha, de 5 a 17 anos. Gente, 5 aninhos. É muito pequeno. Tem crianças às vezes com 2, com 3. 19% possuem entre 5 e 13. Agora, de 14 a 17 são 81. De 14 a 17, pode como aprendiz, desde que não corra riscos, não atrapalhe nos estudos. Por quê? Porque na maioria das vezes, essas crianças que precisam do trabalho para sobreviver, ou elas trabalham ou elas não comem, então elas vão ajudar. Só que elas já estão cansadas, elas deixam a escola, elas não têm condições físicas nem psicológicas de continuar estudando, o que vai afetá-las. Por quê? Porque quando elas atingirem a idade adulta, elas não vão ter condições de conseguir um trabalho bom. Então isso vai criar um ciclo de pobreza contínua, a qual ela fica amarrada, ela não consegue se capacitar, ela não consegue sair. Então, as chances dos filhos, dos netos continuarem na pobreza é muito grande. Por gênero, o masculino ainda é o maior que o feminino. Por raça ou cor também. A distribuição por faixa etária, ou seja, de idade. Entre 16 e 17 anos é bem maior, né? Melhor assim, porque de 5 a 9, né? De 10 a 13 também é complicado. Aonde ocorre mais? No Nordeste, grande parte, concentração de pobreza, assim como no Norte também tem. No Sudeste, né? É um pouco menos, no Sul menos, no Centro-Oeste é o que está melhor, mas deveriam estar zerados. Total de pessoas ocupadas, com 5 a 7 anos, a 17 anos. Nessas regiões em que apresenta o amarelo mais claro, né, são as menores. Aqui, ó, compensação, as rosas, né, conforme vai mudando a tonalidade, vai aumentando. Por área, urbano, 74%, rural, 26%. Por quê? A maior parte do Brasil mora no quê? Nas áreas urbanas. Tem mais pessoas nas áreas urbanas. Agora, por atividade, de 5 e 13 anos. Por que está separado assim? Porque a 5 e 13 anos não é permitido, tá? 47,6% agrícola, 52,4%, né, não agrícola. Entre 14 e 17, né, a maior também não é na área agrícola. De 5 e 13 anos. Aqui, ó, agricultura. 5 e 13 anos, 47%. Aí depois diminui. No comércio, né, e reparação, comércio, reparação, quando fala, vendas de balas, também como pedreiros, né? Serviços domésticos, não que não possa ajudar em casa, pode, deve ir aprendendo. Só que a criança ela não pode assumir essa responsabilidade sozinha. Por exemplo, estão os dois trabalhando e ela é responsável por tudo dentro de casa, como se fosse um adulto. Ajudar, né, cada um ir aprendendo, é até legal, né? Não pode assumir sozinho, segundo a lei, tá? Em outros setores também, a qual emprega.
Então, esse trecho, ele vai falar daquilo que nós já comentamos, né? Não pode ter trabalho perigoso para adolescentes, né? Adubos químicos, agrotóxicos, tudo que colocam em risco a sua saúde, tanto física quanto mental, né? Tem um livro que ele chama Crianças de Fibras, Crianças de Fibra. E esse livro, ele mostra várias crianças que trabalhavam naquele cisaleiro, né? Que tinham vários cargos, foices, que mexiam com isso, que eles acabaram tendo mãos amputadas, várias partes do corpo, ferimentos, e muitas crianças mortas por causa dos trabalhos, né? Aí 2007, 2017, 236 crianças morreram enquanto trabalhavam. Isso, aquelas, né, que apresentaram os índices que foram mostrados. E aquelas que não ficam nem sabendo, né, amputações. E exploração do trabalho infantil no Brasil e no mundo. Não é exclusivo do Brasil. Olha, meninos em minas de carvão. Não é um trabalho limpo, um trabalho de aprendiz, é um trabalho pesado, até mesmo para adultos, né? Ô, tia, Oi, pode falar? posso comentar uma coisa? Pode. Então, quando eu fui lá pra Bahia, lá no Morro de São Paulo, tinha umas pessoas lá que elas estavam com malas, tal, umas malas lá. E tinha gente que pegava a carroça para carregar as malas dele. Tipo, não, e se era homem, era menino, era não sei o quê. Aí, nossa senhora, eu fiquei indignada, tia, coitado. Teve que a mulher lá, ela tava, sei lá o que ela tava, acho que ela tava com preguiça de descer a serra lá, não é bem uma serra, é uma rampa, bem tipo uma rampa mesmo. Essa imagem aqui, para mim, é uma das imagens mais absurdas. Por quê? Crianças soldados no Oriente Médio. Então, eles estão criando, né, formando o caráter de uma criança, ensinando a matar, a lutar. Isso é irreversível, né? Isso aí vai transformar, vai, né, gerar traumas nessas crianças que dificilmente vão ser superados, sem contar as condições de risco que estão expondo esses meninos. Ô, tia, Olha, oi? Então, na China, na Índia, na Indonésia, também tem bastante criança trabalhando. Olha aí o rostinho. Se essa menina tiver entre 4 e 5 anos, trabalho pesado, só o peso dessa enxada aí já é difícil para um adulto. Imagina para uma criança, né? Você acredita que no Brasil existam crianças sendo exploradas no trabalho infantil? Nós já vimos que sim. Onde estão essas crianças em todas as regiões brasileiras? Que tipo de trabalho realizam, né? Tanto urbanos quanto rurais, né? Qual é o número explorado? Nós também já vimos. Crianças trabalhando em canteiro de obras. Olha, 2 aninhos, se tiver aquela ali, carregando tijolo. Olha esses meninos também novinhos, com trabalho super pesado. Por pobreza, por ignorância, né? Porque a família também é vítima. Ela também trabalhou quando era pequena. Então ela vê isso como normal. Já são o que? Erros que vêm de uma sociedade, políticas públicas. Olha essa menininha, se tiver 2, 3 aninhos, com uma faca na mão, descascando mandioca. Ainda parece ser a mãe ali orgulhosa de que a menina está trabalhando. Pernambuco é o líder, né, da exploração de trabalho infantil. 2015, olha, essas crianças aí com que 3 aninhos, martelo, quebrando pedras. O segundo ali não está nem aguentando. Trabalhos com pedras ainda. Quer dizer, não tiveram infância, não tiveram oportunidade de se desenvolver. E o sofrimento, né? A pobreza, as condições dessas crianças, a imagem diz tudo.
Trabalho em minas, né? Trabalho em mina é super perigoso, super pesado. Se esse menino tiver 10 anos, que é a mesma imagem. Também nas oficinas de costura. Olha, nenhum dos trabalhos aqui, né, está na lei de aprendiz. Por quê? São todos perigosos. E nas carvoarias? Nordeste tem bastante. Super perigoso, as crianças se queimam, novinhas, sendo privadas de estudos, de oportunidades. Começa o quê? Com 2 anos descascando a mandioca, a farinha. Se vocês souberem o valor do salário, chega a ser R$ 1 por dia. No máximo, é o suficiente para comprar o quê? A farinha, para elas, né, comerem, se manterem vivas. Pior. Tia, Oi? o meu pai estava sofrendo um dia aqui em casa para descascar a mandioca. Descascar. Quer dizer, para nós adultos, né, já tem que ter uma certa habilidade. Imagina para uma criança com 2 anos. Pior, em lixões. Olha o acesso que esse menino está tendo a contaminações, a bactérias, a exposição a uma criança. Tem um documentário que ele retrata bem isso. E uma das mulheres que trabalhava, ela não tinha onde deixar a criança, ela levava junto. O menininho de 5 anos morreu por doenças. Direito à infância, né? Não ao trabalho infantil. Brincar, estudar, crescer, ter condições para se desenvolver como um ser humano. Os mitos do trabalho infantil, as causas e as consequências, tá? Existem muitos ditados, muitas vezes por ignorância, né? Pelos pais também ter recebido essas informações e outras por maldade, ó. Jeito de criança, trabalho de adulto, né? No Brasil, idade inferior a 18 anos, salvo na condição de aprendiz, 14 anos, né? Estima-se que cerca de 4 milhões, né, em atividades. Gente, no Brasil, 4 milhões. No Nordeste, a mais atingida. Por quê? A criança, adolescente tem o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao respeito, ao carinho, a uma família, ao lazer, ao esporte, à cultura. Embora ela tenha, né, esse direito, nem todas conseguem alcançá-los, infelizmente. E segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz sobre o trabalho infantil. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psicológico, moral, social, em horários e locais que não permitam a sua frequência à escola. E as causas que levam as crianças e o adolescente ao trabalho precoce? Bom, o primeiro nós sabemos, é a pobreza, tá? É o maior. E é pouco divulgado este tema, tá? Um mito, a criança que trabalha fica mais esperta. Não, começando trabalhando nessa idade ela não estuda e ela não consegue boas oportunidades. Quem começa a trabalhar garante o futuro. Será? Esses trabalhos são pesados, mal remunerados e tiram essa oportunidade dessas crianças estudarem. Consequências: dificuldade na aprendizagem, baixa escolaridade, evasão escolar, saem do trabalho, não aguentam de canseira, problemas graves de saúde e principalmente problemas psicológicos, de desenvolvimento físico e psicológico.